Então, o próximo exercício, calcular o que, gente? Qual a concentração em quantidade de matéria? Veja, quantidade de matéria, já sublinhe, porque quando fala quantidade de matéria, ele quer saber o que? Número de mols, tá? Sempre. Então, qual é a concentração em quantidade de matéria de cloro das soluções descritas acima? Foi os dois exercícios que a gente fez anteriormente, considerando a densidade do alvejante 1 grama por ml. O que significa essa informação? Que em cada grama de ml se tem o quê? Ou em cada grama de alvejante se tem o quê? 1 ml do alvejante. É isso que quer dizer essa informação. Ok? Então vamos lá. Quais eram as concentrações dos exercícios anteriores ou das soluções que calculamos anteriormente? Uma foi a mais concentrada, 0,1%, e a menos concentrada, 0,025%. Ok? Aqui, como vamos trabalhar com o número de mols, certo? E vamos relacionar isso com massa. Professor, como que você sabe isso? Porque a gente tem uma informação aqui que é a densidade, certo? Vocês vão ver que esse exercício é um pouco mais complexo, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, o que pode aparecer de complexidade no exercício, tá? Nos exames em geral. Então, como se tem massa, não tem nenhuma informação de mols aqui, porém, o que se quer é quantidade de matéria de cloro que tem nessas duas soluções, certamente a gente vai ter que usar massa molar, tá? Então, a massa molar do cloro é o que? 71 gramas por mol, certo? Em cada mol de cloro você tem o que? 71 gramas de cloro. Então, vamos lá? Então, o que significa essa unidade? Como eu já falei lá no início, tá? 0,025 porcentagem de massa significa que há 0,25 gramas de cloro a cada 100 gramas da solução. Que solução é essa aqui, gente? É aquela solução que foi feita a partir da água sanitária ou do alvejante que a gente calculou anteriormente, tá? Então, 0,025% massa significa isso aqui, ó. E é com isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, sabendo que a densidade do alvejante, como foi dada aqui, é 1 grama de solução, ou 1 grama do produto, para cada ml do produto. Então, 100 gramas de solução tem o quê? 100 ml de solução, certo? Então, 0,025 gramas de cloro por 100 ml é igual ao que? 0,25 gramas de cloro por ou dividido por 0,1 litro. Isso vai dar o que? Uma concentração em massa. 0,25 gramas por litro de solução. Então, nessa solução aqui, a cada litro dessa solução, eu tenho o que? Se tem o que? 0,25 gramas de cloro. Ok? Então, o que a gente descobriu? A concentração em massa. Como que a gente transforma essa concentração em massa em concentração em quantidade de matéria? Utilizando massa molar. Ok? Vamos lá como que a gente faz isso? Então, a gente não tem a resposta ainda. A gente tem que achar a concentração em número de mols ou em quantidade de matéria. Cn por V. Aqui é Cm por V. Então, a gente pega essa massa de cloro e transforma ela em quantidade de matéria, em número de mols. Como fazemos isso? Tá? Uma regra de 3. 71 gramas de cloro equivale a 1 mol. 0,25 gramas de cloro equivale a quantos mols? 3,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, em 0,25 gramas de cloro, você tem o quê? 3,5 vezes 10 a menos 3 mols de cloro. Substituo e aí temos o quê? Que a concentração em quantidade de matéria é o quê? 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de cloro por litro de solução. Certo? Então, o que foi complicado nessa questão aqui? É descobrir ou analisar essa unidade, porcentagem massa-massa, como eu fiz aqui, e a questão que da densidade, tá? Então vejam vocês como envolve diferentes informações para a gente trabalhar com diluição. Um próximo exercício, o mesmo exercício na verdade, a gente vai
aplicar agora ao mais concentrado. A gente já fez a parte do menos concentrado, agora a gente vai fazer para o mais. Uma dica, gente, pare o exercício agora e tente fazer para o mais concentrado e veja se vai bater, conforme eu fiz anteriormente, porque a gente vai fazer da mesma forma, tá? A única coisa que a gente vai mudar é o quê? É esse valor aqui, o resto é igual. Vocês vão ver. Então, o que significa 0,1% massa-massa? Significa o quê? Que se tem nessa solução 0,1 gramas de cloro para cada 100 gramas de solução. Ok? Lembrando que essa densidade do alvejante diz que 1 grama de solução é igual a 1 ml dessa solução. Logo, 100 gramas de solução equivale a 100 ml da solução. Certo? 100 ml equivale a 0,1 litros. Então, 0,1 gramas por 0,1 litro vai dar o quê? Concentração em massa de 1 grama por litro de solução. O que isso aqui quer dizer? Que cada litro dessa solução se tem o quê? 1 grama de cloro. Ok? A gente não respondeu ainda porque se quer o quê? Concentração em quantidade de matéria, em número de mols. Então, temos que transformar o quê? Essa massa de cloro em mols, em número de mols. Ok? Como fazemos isso? Usando massa molar. 71 gramas de cloro equivale a 1 mol. 1 grama, que eu tirei daqui, equivale a quantos mols? A 1,4 vezes 10 a menos 2 mols. A gente substitui e aí descobrimos a concentração em quantidade de matéria relacionada ao cloro por litro de solução, que é 1,4 gramas vezes 10 a menos 2 mols por litro de solução. Tá? Então vocês já repararam aqui, como vocês viram nos exercícios anteriores, gente, vocês têm que dominar essa linguagem aqui, ó, de representação de números muito pequenos e muito grandes, que é trabalhar com a notação científica. Então o próximo exercício pede o quê? Quantas moléculas de cloro há nas soluções descritas acima, com aquelas duas concentrações, tá bom? Então, lembrando que as concentrações, aqui eu já transformei ela em concentração em quantidade de matéria, que a gente calculou anteriormente, tá? Então elas estão aqui já. Então a gente vai saber qual é a quantidade de cloro ou de moléculas de cloro que se tem nessas soluções, ok? Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer com essa primeira aqui. Então, visto que 3,5 vezes 10 a menos 3 mols para cada litro de solução, tá? E o volume que se tem nessa primeira solução é 20,2 litros, o que a gente vai descobrir? Que a quantidade de mols que se tem aqui, tá? Então, a gente multiplica 20,02 litros pela concentração e descobrimos que nessa solução se tem o quê? 7,1 vezes 10 a menos 2 mols de cloro, tá? Então o litro saiu, né, dessa equação, multiplicando o volume total pela concentração e descobrimos a quantidade de mols de cloro que se tem nessa solução. É isso que ele quer? Não. Você quer saber o quê? Quantas moléculas. Não quer saber o quanto de mol de moléculas se tem, tá? Como que a gente descobre isso? Com a constante de Avogadro. O que se diz a constante de Avogadro? Que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Observe, você tem o que? 7,1 ou 7,1 vezes 10 a menos 2 mols de cloro. Então, em 7,1 vezes 10 a menos 2 mols de cloro, eu vou ter quantas moléculas? 4,2 vezes 10 a 22 moléculas de cloro nesta solução. Então, a quantidade é enorme. Então, no próximo exercício, a gente vai fazer o cálculo de moléculas o quê? Quando se tem essa concentração aqui, 1,4 vezes 10 a menos 2. Tá? Essa informação nos diz o quê? Que 1,4 vezes 10 a menos 2 mols para cada litro de solução. Tá? Então, tem essa quantidade de mols de cloro para cada litro dessa solução. Se eu tenho um volume total de 5,2 litros, ok? Da onde que eu tirei essa informação? Olha, se você voltar lá nos exercícios, você vai ver que o volume
tá, dessa solução é o que? 5,2 litros. Se eu multiplicar, tá, o volume total pela concentração, eu descubro a quantidade de mols que se tem de cloro na solução, que é 7,3 vezes 10 a menos 2 mols. Faço a regra de 3 usando o quê? A constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas, equivale a 1 mol. 7,3 vezes 10 a menos 2 equivale a quantas moléculas de cloro? Equivale a 4,4 vezes 10 a 22 moléculas de cloro nessa solução. Então, gente, o que, que acontece? Não sei se vocês repararam, mas eu fiz esse exercício por quê? Para mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente arredonda, tá, valores, pode ser que aqueles valores que deveriam dar a mesma coisa não dão especificamente a mesma coisa, tá? Isso pode ser uma questão ou pode ser um tema muito interessante de ser trabalhado, que é o que? A gente calcular coisas que parecem que são diferentes ou que vão dar resultados diferentes, mas na verdade estamos calculando coisas que têm que dar o mesmo valor, certo? Isso que eu quero trazer para vocês. Então, nessa questão, quantas moléculas de cloro há nas soluções descritas acima, eu quero que vocês observem que nas duas soluções, gente, eu usei a mesma quantidade, ou foi usado o mesmo volume de produto. Pensa um pouco. Olha, se eu fiz uma diluição com a mesma quantidade de produto, seja ela uma diluição com 20 litros ou com 5 litros, como é mostrado aqui, tá? Seja ela para 20 ou 5 litros, a quantidade de cloro vai ser a mesma. Ela tem que ser a mesma. Por que ela tem que ser a mesma? Porque a quantidade de produtos que eu coloquei ali é a mesma quantidade. Eu coloquei 200 ml, ou foi colocado 200 ml em 20 litros, e foi colocado o quê? 200 ml em 5 litros. Logo, a quantidade de cloro que se tem nessas duas soluções tem que ser a mesma. Por que tem que ser a mesma? Porque nas duas soluções eu coloquei a mesma quantidade de produto, certo? O que aconteceu no exercício que a gente fez anteriormente? Deu uma quantidade um pouco diferente. Uma deu 4,4, a outra deu 4,2. Professor, por que isso aconteceu? Porque fizemos arredondamentos durante os cálculos, tá? Mas, fazendo os arredondamentos, tivesse um questionamento aqui embaixo, eu não mostrando, né, não explicando para vocês, a quantidade de cloro nas duas soluções é a mesma? É a mesma. Por quê? A quantidade de produtos que você colocou foi a mesma. Por que deu diferente? Se fosse isso para você explicar, por conta dos arredondamentos matemáticos que foram feitos. Eu faço um desafio a vocês aí. Se vocês não arredondarem os valores, fizerem com a calculadora, usando os valores cheios, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Ou muito próximo do mesmo valor, porque tem alguns números que vão dar casas decimais muito grandes, tá? Mas a quantidade de cloro, ou a quantidade de moléculas de cloro, nas duas soluções tem que ser a mesma, porque se colocou a mesma quantidade de produto. Uma última questão, tá? Como pode ser explicado do ponto de vista da química a relação entre concentração e eficácia no alvejamento? Ou seja, qual é mais eficaz na questão do embranquecimento, da remoção de manchas de tecido, por exemplo? Tá? A gente tem uma relação aí, utilizando a química, que é o quê? Quanto maior a concentração do produto, maior vai ser a eficácia do produto. Por isso que se lava tecidos com remoção difícil, utilizando um produto o quê? Mais concentrado ou menos diluído, certo? Então, se a gente for comparar as concentrações das duas soluções, a concentração maior é para remoção, é para lavagem de roupas com remoção difícil. E para lavagem normal, a concentração é menor. Então é isso. Obrigado, gente. Até mais.